Olá, muito boa noite. 8h16, quarta-feira é o horário da nossa live. E o tema hoje é liderança criativa. Essa foi uma sugestão aqui da minha esposa, para a gente falar um pouco de criatividade, né? Como sempre, nós vamos esperar aqui alguns minutinhos para as pessoas entrarem. Boa noite para as pessoas que já estão entrando. Vamos dar aqui os famosos 2, 3 minutinhos para as pessoas poderem entrar. Lembrando que clicar nos corações nos ajuda e o aviãozinho é para você mandar para as pessoas que você acha que poderia gostar, se beneficiar aí desse nosso conteúdo. Repetindo, o tema de hoje é liderança criativa, né? Minha esposa insistiu bastante para eu falar desse tema. Até porque essa é a área dela, né? Criatividade. É artista, artesã. E na família dela, assim, o pai tinha essa veia artística e as 3 filhas têm essa coisa do artesanato, da criatividade, né? Uma das minhas filhas também gosta muito de desenhar, acabou inclusive entrando na Belas Artes para estudar artes visuais. Depois acabou trocando e hoje está estudando psicologia. Mas a família tem essa veia artística, né? Então, como ela tem me apresentado esses conteúdos de criatividade, eu resolvi usar então o tema hoje, liderança criativa. Só mais uns instantes para ver, deixa as pessoas receberem aí os links, né? E poderem entrar aqui na nossa live. A nossa live fica gravada e as pessoas vão poder acessar depois. Ela fica lá no Instagram como conteúdo e as pessoas poderão acessar. Ela está lá num formato que depois, inclusive, podem colocar comentários e a gente interage com as pessoas, ok? Então, mais uma vez repetindo, hoje o tema é liderança criativa. Me dá um sinal aí se estão me ouvindo, se estão me enxergando bem. A gente estava aqui com uns probleminhas de internet e apesar de eu ter 3 fontes aqui de internet, às vezes nenhuma está boa. Então eu preciso que vocês me deem um retorno. Se está chegando aí, está chegando o áudio, está chegando a imagem direitinho para vocês. Muito boa noite. É isso. Liderança criativa. Então tá, vamos começar com o nosso conteúdo. Boa noite para quem está chegando. Vamos começar a falar aqui sobre... Boa noite, Selma. Boa noite, Lucas, Kênia. Começar a falar então sobre liderança criativa. Como sempre, eu tenho aqui meu roteirinho que eu preparo, né? Eu não sou responsável para ficar falando de improviso, então sempre tem um conteúdo preparado aqui para a nossa live, tá? Lembrando que os coraçõezinhos nos ajudam e o aviãozinho você manda para as pessoas que você acha que poderiam aqui participar da nossa live. Mesmo que entrem depois, que entrem atrasado, mas pega uma parte e depois o restante vê na live que fica gravada. Então vamos começar com o nosso conteúdo de hoje, falando de liderança criativa. Veja, das definições, liderar, influenciar pessoas a conquistarem objetivos. Essa é uma definição minha, né? Eu juntei uma série de outras definições de alguns autores e cheguei a uma definição bem sucinta, que explica bem o tipo de liderança que eu gosto de falar, que eu gosto de ensinar. Então, repetindo, liderar é influenciar pessoas a conquistarem objetivos. Tá. E criatividade. Já que eu estou falando de liderança criativa, então a definição de criatividade. Inteligência e talento para criar, inventar e inovar. De novo, criatividade,
Inteligência e talento para criar, inventar e inovar. E o legal que eu achei nessa definição, que é de dicionário, né? Mas eles colocam um item aqui que eles falam assim, inteligência e talento natos ou adquiridos. Gente, desculpa, a garganta tá pegando hoje, vai complicar um pouquinho, tá? Mas não vai atrapalhar o conteúdo que vou entregar, não. Então, repetindo, na definição que eu encontrei, bem legal, fala criatividade, inteligência e talento natos ou adquiridos para criar, inventar e inovar. Por que eu achei legal esse natos ou adquiridos? Porque eu falo de liderança e eu falo que muitas pessoas erram quando pensam que líder é nato, a pessoa nasce líder, né? E não, líder é nato o dom, mas se não for desenvolvido, de nada serve, né? O dom da liderança que nasceu com a pessoa, se não for desenvolvido, se não for praticado, ela não vira um líder. É igual a história que eu sempre falo de uma criança que nasce com o dom de tocar piano. Ela tem o dom. Com 3, 4 anos ela toca piano. Desde que ela seja apresentada ao piano. Porque de nada adianta o talento se não for exercitado. Então aquela criança tem um dom incrível. Ela vai ser um excelente pianista. Desde que ela seja apresentada ao piano. E ela comece a praticar o piano. E comece a desenvolver esse dom. Porque senão de nada adianta estar com o dom. Simone, muito obrigado. Muito obrigado aqui pela presença. Simone Virtuosa, gente, apresentadora do SBT prestigiando a minha live. Olha que orgulho. Então, por isso que eu gostei muito dessa definição, de que a criatividade é uma inteligência e talento natos ou adquiridos. Para criar, inventar e inovar. Significa que você pode adquirir a criatividade. Você pode buscar esse desenvolvimento, como a liderança. Você pode adquirir a competência de ser líder. Então você pode adquirir a criatividade. E aí, juntando as duas, né, o liderar e o criatividade, aí eu formei essa definição de liderança criativa. Inteligência e talento para criar e inovar no processo de influenciar pessoas e conquistarem objetivos. Vou repetir, ficou um pouco longo, né? Liderança criativa é a inteligência e talento para criar e inovar no processo de influenciar as pessoas a conquistarem objetivos. Então essa ficou a definição de liderança criativa. Veja, você tem algumas possibilidades da criatividade. Eu lembro que a minha filha passou no vestibular da Faculdade de Belas Artes. E nós fomos lá ver uma apresentação do reitor da Belas Artes. E ele falou uma coisa que ficou gravado, isso já tem muitos anos, e eu gravei isso. Ele explicando das possibilidades de aplicação dos conhecimentos que os alunos da Belas Artes iriam adquirir. Que ao exercitarem o seu lado artístico e desenvolverem a sua criatividade, elas seriam disputadas no mercado, no meio corporativo, por grandes empresas que precisam de profissionais criativos em várias áreas. O que ele quis dizer com aquilo? Veja, então você tem dentro de uma grande empresa, de uma grande corporação, várias áreas. Então você tem lá a área financeira, a área contábil, a área fiscal, a área comercial, a área de operações, a área de produção. Então você tem engenheiros, publicitários, contadores, economistas, pessoas formadas, cada um na sua área. Mas elas foram formadas naquela área. Elas vêm com os conhecimentos que elas receberam, a teoria da faculdade, o que aprenderam nos estágios e no início da carreira, e elas executam aquelas técnicas, aqueles processos, aqueles procedimentos que elas aprenderam. Só que fica uma coisa meio encaixotada, né?
E aí as empresas perceberam que precisam do criativo. Precisa trazer alguém com criatividade, alguém que não necessariamente é daquela área. Alguém que pensa fora da caixa. Esse conceito é bem antigo, né? Pensar fora da caixa. Mas ele é muito atual. Ele é necessário nas empresas, ele é necessário nos departamentos, nas diversas atividades. Você precisa da pessoa criativa. E não é só a área artística que precisa de criativos. Ah, precisamos gente na TV, precisamos gente na música, nas artes plásticas, que sejam criativos. Não é só essas áreas. As áreas técnicas, as áreas de exatas, as áreas de humanas. Então você imagine que um advogado que pensa fora da caixa, ele acaba arrumando soluções que não são aquelas tradicionais. Pessoas com pensamento criativo acabam ajudando todas as áreas. Então, exercitar a sua criatividade é uma necessidade e você vai ser valorizado. Foi isso que falaram lá nessa apresentação que o reitor da Faculdade de Belas Artes fez, quando estávamos lá, eu, minha esposa e minha filha assistindo, e isso ajudou na decisão dela entrar na faculdade. Ela tinha passado no vestibular, aí tem essa apresentação antes dos alunos, né, dos candidatos decidirem a fazer aquela faculdade. Esse foi um dos motivos que fez com que ela entrasse nessa faculdade para estudar artes visuais. Porque eu falei muito para ela, eu falei, Dani, se você não for atuar na área artística, o simples desenvolvimento da sua criatividade vai poder atuar em qualquer área nas grandes empresas. Ela ficou lá por 2 anos e depois acabou descobrindo a paixão por uma outra faculdade, que é psicologia. Então hoje ela faz psicologia, largou o curso de artes visuais. Mas com certeza os aprendizados ela não perde, o conhecimento que você adquire não perde. E ela vai ter uma vantagem aí nesse mercado corporativo. Eu fico imaginando que depois ela atuando na área de psicologia, ou no mercado corporativo, ou atendendo pacientes na área de saúde, ela poderá usar essa criatividade no desempenho das suas funções dentro da psicologia. São características da liderança criativa, e deixa eu seguir o meu roteiro aqui. Essas características da liderança criativa são análise crítica, experimentação, colaboração, riscos calculados, agilidade e muito trabalho. Eu vou explicar cada um deles rapidinho. Características da liderança criativa. Análise crítica. Muita gente acha que quando faz crítica, está criticando, está falando mal. Não, o termo crítica, ele é pejorativo no entendimento popular, no entendimento da maioria das pessoas. A gente mesmo usa, hoje mesmo, ainda conversando com a minha esposa, eu falei, você está criticando muito. A gente usa errado esse termo. Quando você fala de crítica, é alguém que olha com base em algum critério e procura possibilidades de melhoria. Não falha, mas possibilidades de melhoria em um determinado processo. Por isso que você precisa fazer uma análise crítica. E o líder criativo ele faz essa análise crítica para verificar a possibilidade de melhoria em alguma parte do processo. A outra coisa que eu falei foi experimentação. O líder criativo experimenta, faz projeto piloto, faz testes. Veja, errar é humano. Você não pode persistir no erro. E mais para frente eu vou falar, inclusive, o erro como aprendizado. Mas o ser humano foi se desenvolvendo, a própria ciência foi se desenvolvendo em cima da experimentação. Olha só, imagino que gerações muito antigas, né? A medicina empírica, vamos falar aí dos curandeiros. Eu tô com uma dor de estômago. E aí um curandeiro vinha lá e,
come essa erva aqui, ó, mastiga essa erva. Aí a pessoa mastigou aquela erva e morreu. Veja, a pessoa mastigou aquela erva e morreu. Bom, o que o curandeiro aprendeu? Essa erva aqui eu não vou dar mais. O próximo que vier com dor de barriga aqui, eu vou dar a outra erva. Essa é a experimentação. Inclusive, a nossa medicina atual deriva desses curandeiros, deriva da alquimia, né? Da experimentação que foi feita. E é tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro, até que acerta. O líder criativo sabe e usa isso. Ele experimenta. Porque o máximo que pode acontecer é dar errado. E quando você escuta aquela pessoa que fala assim, não, eu nunca errei. Cara, se você nunca errou é porque você nunca tentou, né? Tinha na televisão uma propaganda que falava tente, invente, faça diferente. Veja, o máximo que vai acontecer é dar errado. Significa que aí você entendeu que não faz mais daquele jeito. Então a experimentação é uma das características da liderança criativa. Colaboração. O que se quer entender pela palavra colaboração? O líder criativo usa a mente de muitas pessoas. Ele não centraliza, ele faz a experimentação e ele usa a colaboração, ele usa muitas pessoas. Porque, de novo, né, a cabeça de muitos é melhor do que a cabeça de um só. Outra característica da liderança criativa, riscos calculados. Então, quando eu falo que o líder criativo ele tem que experimentar, mas antes ele faz a análise crítica e ele tem o risco calculado. Por exemplo, eu vou fazer essa experimentação, que pode dar errado. E eu já analisei aqui que se der errado, no máximo vai dar esse tipo de problema deste tamanho. Então tudo bem, então vamos aproveitar e vamos fazer a experimentação. Eu falei que outra característica da liderança criativa é a agilidade. O líder criativo ele é mais rápido. Ele toma decisões mais rápidas. Até porque, como ele se baseia na experimentação, ele não precisa ter certeza de que vai dar certo. Ele experimenta e, de novo, o máximo que vai acontecer é dar errado. Aí você tenta de novo. Eu gosto muito de um texto que explica uma entrevista que Thomas Edison, o inventor da lâmpada elétrica, deu para um jornalista. Quando o jornalista falou para Thomas Edison, falou, Mr. Edison, o senhor inventou a lâmpada elétrica, mas eu queria saber de todos os outros projetos que foram um fracasso. Porque o senhor teve aí 900 e tantos fracassos. Digamos que o senhor tenha tido 999 fracassos e agora o senhor conseguiu inventar a luz elétrica, a lâmpada elétrica, né? E a resposta do Mr. Edison, de Thomas Edison, foi: eu não fracassei. Eu sou um vencedor. Eu inventei a lâmpada elétrica. É que foi um processo de 1000 tentativas. 999 deu errado, a 1000ª deu certo. Inteligente a resposta de Thomas Edison. Então, gente, eu gosto de falar desse exemplo de Thomas Edison, porque algumas pessoas ficam, às vezes, com a percepção na vida de que fazem tudo errado. Eu faço dar errado. Eu faço dar errado. Gente, quando você está fazendo coisas que estão dando errado, elas são o processo de aprendizado que vai te levar ao acerto. É isso aí, Nelson. Engenheiro Nelson, eu conheço como Neto. Muito boa noite, muito obrigado. Olha o comentário aí que ele está falando, né? 999 formas diferentes de fazer até chegar no sucesso. É isso mesmo. É isso que Thomas Edison fez e é isso que você precisa encarar. Mas eu fiz aqui, deu errado. Eu já falei em outra live aqui, a mágica da repetição, a perseverança. A perseverança te leva ao sucesso, ao êxito. Então, as diversas tentativas são o processo que te levam ao sucesso.
E essa é uma característica do líder criativo. Então, o líder criativo, ele tem essa característica da agilidade, porque ele faz a experimentação. Ele não fica esperando ter certeza. Com alguma taxa de certeza, com base na análise crítica que ele fez, ele vai lá e decide. Se deu errado, ele usa aquilo como aprendizado. E a última característica que eu mencionei do líder criativo, da liderança criativa, é muito trabalho. Veja, se você adota como seu perfil ser um líder criativo, você faz muita experimentação. E uma parte desses experimentos vão dar errado. E aí você precisa repetir até acertar. Ou seja, você trabalha mais. É óbvio isso. É uma questão de matemática. Mais tentativas, mais trabalho. Você trabalha mais. Então, repetindo agora todas as características da liderança criativa: análise crítica, experimentação, colaboração, riscos calculados, agilidade e muito trabalho. Nossa, Sérgio, mas eu tenho preguiça, muito trabalho. Bom, eu diria para você que a preguiça também te ajuda, tá? As grandes invenções da humanidade foram desenvolvidas por preguiçosos, porque perceba que as grandes invenções da humanidade foram para facilitar, foram para trazer conforto, foram para tornar a vida humana mais fácil. Dou o exemplo aí da escada rolante, né? Para que inventar uma escada rolante se você já tinha uma escada que não era rolante? É para facilitar a vida das pessoas. Então veja, pessoas preguiçosas são muito criativas e eu faço meia-culpa. Eu me considero uma pessoa preguiçosa. E toda vez que eu falo isso, vem alguém e fala assim: nossa, mas eu te conheço, você trabalha muito. Sim, eu trabalho muito por necessidade, porque o meu senso de responsabilidade é maior que a minha preguiça. Mas, se eu pudesse, não, eu diminuía o ritmo. É que eu não posso, a responsabilidade chama, então eu sou um pouco acelerado, mas eu sou preguiçoso. Eu sempre busco uma maneira criativa de atingir o resultado com um menor esforço. E as grandes invenções da humanidade vieram através disso, tá? O líder criativo, ele acredita na diversidade, na colaboração e no erro como aprendizado. E aí vou dar alguns exemplos para vocês sobre isso. Então eu estou falando que o líder criativo acredita na diversidade. Gente, diversidade é uma coisa que está na moda, né? E diversidade você pode falar de muita coisa. Eu vou aproveitar aqui agora e vou falar de diversidade de gênero, que inclusive é assunto que já não é mais polêmico, né? Ele é um assunto agora de aceitação. Mas eu vou dar um exemplo que aconteceu esta semana comigo. Uma das consultorias que eu estou fazendo, eu estou lá no cliente, estávamos discutindo a logomarca do novo empreendimento dele. Ele tem lá um novo empreendimento, um novo negócio, e estávamos lá debatendo a logomarca. Estávamos lá com um designer para discutir, estávamos com uma advogada de marcas e patentes, os 3 sócios do empreendimento, e estava lá uma diretora lá dessa empresa. Boa noite, Kátia, muito obrigado. Boa noite, Edu, muito obrigado. Então, estávamos discutindo essa logomarca e aí o designer apresentou lá a logomarca, todo mundo gostou, menos a diretora. A diretora fez a seguinte colocação. Ela falou: olha, essa logomarca está muito masculina. Os traços dela está muito masculino, esse logo, né? E pela pesquisa que nós temos, o nosso público, 65% do público do nosso produto será feminino. Se nós teremos 65% do público feminino, acho interessante ter uma logomarca mais feminina.
E todos os outros eram homens. E aí cada um de nós, um olhou para o outro e falou, não percebemos isso. E ela falou, é claro que vocês não perceberam. Vocês são do gênero masculino e vocês olharam e gostaram do que viram. Mas não está em voga aqui o que vocês gostaram. A gente precisa ter uma coisa que o nosso público vai gostar, e a maioria do nosso público é feminino. Então precisa refazer esse logo com mais delicadeza, com traços mais femininos. E ela tinha razão. Veja, nós éramos ali 1, 2, 3, até a advogada de marcas e patentes ficou surpresa, falou, nossa, então, eu sou mulher e não tinha percebido isso. Mas a menina a diretora percebeu e todo mundo concordou. Ela tinha razão, os traços eram muito masculinos. Então veja que naquele momento a diversidade de gênero naquele grupo de pessoas, naquela equipe de trabalho, ajudou muito. Porque se você aprova aquela logomarca, você vai demorar depois 1, 2 anos para perceber que ela está prejudicando as vendas do produto, porque o público feminino não aprovou aquele logotipo, aquela logomarca. Bom, o líder criativo, a outra coisa que eu falei, é que ele acredita na colaboração. Sim, o líder criativo acha que muitas cabeças são melhor do que uma só. E ele pede a colaboração da equipe. E aí eu vou passar para vocês aqui uma etapa. Eu já tenho um outro vídeo postado, inclusive longo vídeo. Eu acho que está no Facebook. Não, desculpa, no nosso canal do YouTube. Que eu falo do processo criativo. Então o processo criativo tem 6 etapas. Então, a primeira etapa é pesquisar, onde você junta informações. A segunda etapa é absorver. Dividir as informações em grupos correlacionados. Sabe fatiar o elefante? Me desculpe os veganos, mas nada contra o elefante. Mas veja, não é nada contra comer o elefante. Fatiar o elefante é um termo antigo e eu tenho 57 anos, eu uso alguns termos antigos. Me desculpem os veganos com o termo fatiar o elefante. Mas é você pegar aquelas informações todas que foram juntadas e dividir em informações correlacionadas em grupos. Separe em grupos aquelas informações. A terceira etapa do processo criativo é explorar. E nessa hora, o líder criativo chama as pessoas da equipe de trabalho, ou até que não seja da equipe dele. Ele junta pessoas, aproveita uma diversidade e junta pessoas. Porque agora, na fase explorar, você precisa do pensamento lúdico. O termo antigo e marqueteiro é brainstorm, né? É a tempestade de ideias, é a hora que se fala um monte de besteira, é a hora que é permitido falar um monte de besteira. Então, de novo, na fase do pesquisar, você juntou informações, na fase do absorver, você dividiu ela organizadamente em grupos de ideias, e na fase explorar, você precisa de várias pessoas fazer um brainstorm, todo mundo com pensamento lúdico, pensando fora da caixa, falando um monte de besteira para depois ver se aproveita alguma coisa. A quarta etapa do processo criativo é incubar. Para tudo e dá um tempo ao seu subconsciente. Eu faço analogia com quem gosta de fazer pão. Sabe aquela história da massa de pão que você tem que sovar, né? Bater, bater, bater e depois deixa descansar? É essa a ideia. Então você teve um brainstorm, um monte de gente, todo mundo falou o que queria. Você tem alguém ali que fez a ata dessa reunião, compilou todas as ideias ali, elas estão todas registradas. Agora, vai dormir. Eu tenho um colega, Chicão, um abraço para você, de vez em quando eu falo de você aqui. É que ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim, que a noite é conselheira. E eu gosto disso, porque já aconteceu comigo muitas e muitas vezes, e eu vejo que com outras pessoas também. Você dorme com o problema e acorda com a solução. Então a noite é conselheira. O incubar no processo criativo é isso. Dá um tempo ali no seu subconsciente digerir tudo aquilo. Espera 1, 2, 3 dias. A quinta etapa do processo criativo é descobrir. Aparece a ideia. E às vezes é uma dificuldade para o líder entender que a ideia apareceu. Então, você tem que aceitar o surgimento da ideia.
Às vezes a ideia aparece tão naturalmente que você se questiona. Nossa, mas é tão simples essa solução? Será que é isso mesmo? Né? Então, a etapa de descobrir é você aceitar que a ideia surgiu. E a sexta etapa é você avaliar a ideia. Pôr em prática e fazer as adequações e fazer as experimentações. Né? Põe em prática aquela ideia. Avalie. Então, repetindo o processo criativo. Pesquisar, absorver, explorar, incubar, descobrir e avaliar. Se alguém depois quiser esse conteúdo, coloca lá nos comentários da nossa live, que vai ficar gravada lá no Instagram, e a gente manda esse conteúdo, tá? Principalmente essa parte aqui do processo criativo que não dá para decorar, né? Você precisa ter ali guardadinho para quando você for usar, seguir aí todas essas etapas, esses passos do processo criativo. E eu disse para vocês que o líder criativo acredita na diversidade, na colaboração e no erro como aprendizado. Veja, aprendemos mais com o erro. Kátia, você deu um exemplo muito bom. Joy, o nome do sucesso. Parabéns, entendeu? Quem não assistiu, assista o filme. É baseado em fato verídico, né? A Joy foi aquela pessoa que inventou lá o primeiro modelo de mop, né? Aquela vassoura que você limpa, molha e torce e usa de novo, tem uma facilidade. Bem legal esse filme. Boa dica, Kátia. Então, assim, aprender com o erro. A gente aprende mais com os erros do que com os acertos. Porque quando você acerta, às vezes você não dá muita importância. Mas quando você erra, dá uma raivinha, né? Não dá? Puta, errei esse negócio aqui. E aí você, não, agora eu vou fazer de novo e eu vou acertar. É isso, não é isso? Aproveitando aqui até que a Kátia comentou. Kátia, quando você faz suas bonecas lá e erra, você não dá uma raivinha? Fala, nossa, vou desmanchar isso aqui, agora eu vou fazer bem feito. Não é assim? Então, veja, eu tenho uma história minha de aprendizado com o erro. Eu, quando saí do Exército, fui trabalhar numa empresa de segurança, na Cerbras, e trabalhei. E eu sempre cito esse meu ex-patrão, porque ele foi um grande mentor, né? É o Luiz Luzzi. E logo no começo dos meus trabalhos, eu cometi um erro, fui fazer um cálculo de um contrato, e eu cometi um erro, e eu coloquei no contrato um valor menor do que eu deveria colocar. O Júlio está chegando, muito obrigado, boa noite. Então, eu coloquei um valor menor nesse contrato. E o contrato foi para o cliente, foi assinado, eu só percebi depois. Significa que durante um ano o cliente ia pagar aquele valor menor. O dono da empresa, e diretor e meu patrão, me chamou e chamou ali as pessoas da área administrativa da empresa. E aí, gente, não passava nem um fio de cabelo, nem uma agulha, né? Eu falei, nossa, a bronca que eu vou tomar aqui, um ano de prejuízo que eu causei para a empresa. E ele começou dizendo, olha, o Sérgio fez uma cagada, me desculpem, pessoas, o termo, mas eu estou repetindo as palavras que ele usou. Ele falou, o Sérgio fez uma cagada, italianão, né? Luz, italianão. Eu falei, o Sérgio fez uma cagada aqui, ó, calculou errado um contrato. E agora a gente vai ficar um ano cobrando a menos do cliente, né? E eu chamei todos vocês aqui para, na frente de vocês, agradecer ao Sérgio. Aí eu, oi? E talvez você que está escutando está falando, oi? Como assim agradecer ao Sérgio por um erro que o Sérgio cometeu? Né? Ficou todo mundo com aquela cara de ué, né? Parece Macunaíma, né? Que nasceu de ué. E aí ele explicou, falou, gente, se o Sérgio cometeu esse erro, é porque o nosso sistema é falho. O nosso sistema permitiu que o erro fosse cometido. Agora que o erro aconteceu, e o Sérgio fez o certo, trouxe para a diretoria o erro que foi cometido e mostrou, inclusive,
sugestão de solução para que o erro não aconteça de novo, a gente tem que agradecer ao Sérgio. Porque agora a empresa corrige essa falha que tinha no seu procedimento e o erro não acontecerá de novo. Então veja, foi uma grande surpresa para mim. Quando ele fala, o Sérgio fez uma cagada e a gente tem que agradecer a ele. Ali ficou claro para mim essa coisa de aprender com o erro. Porque quando você erra, se você errar e ficar quieto e jogar para debaixo do tapete e não falar para ninguém, isso é um problema, significa que a falha não será consertada e outras pessoas cometerão o mesmo erro. Enquanto não aparecer alguém que fala assim, olha, tem um erro aqui, viu? Eu cometi um erro, tem uma falha no processo, no procedimento, no sistema, seja lá o que for. Enquanto não aparece uma pessoa dessa, a falha continua ali. E ali eu percebi que a gente tem que aprender com os erros. Então, essa é uma característica do líder criativo. Ele usa o erro como aprendizado. E aí ele modifica o processo, o procedimento, o sistema, para que aquele erro não seja repetido, né? De novo, esse ditado é antigo, errar é humano, né? O que não pode é repetir o erro. Então isso realmente aconteceu comigo. E aí eu falo, gente, para vocês, de o líder é a pessoa que precisa achar novos caminhos, novas trajetórias. Inclusive eu uso isso, tá no título do meu curso, no curso que a gente comercializou, e muito provavelmente daqui a alguns meses a gente vai colocar no ar de novo uma janela para as pessoas adquirirem o curso, que é Liderança Criando Trajetórias. E toda vez que eu uso a palavra trajetória, eu preciso contar a história do professor Sigmar Malvese. Professor Malvese é um senaquiano que começou dando aula no Senac, mas cresceu tanto que depois virou dono da cadeira de comportamento humano em duas das principais faculdades do mundo, em Oxford e em Coimbra. Um brasileiro, mineirinho de Potirindaba, uma pessoa simples, que fala e escreve em 7 línguas, uma mente privilegiada. E eu tive o privilégio de ter aula com ele, porque quando o Senac me contratou para modificar e aprimorar o curso de liderança do Senac, por isso que durante muitos anos... Agora, eu confesso que desde a pandemia eu não confirmei mais se ainda está lá o meu curso, mas ficou ali por mais de 10 anos o meu nome na apostila, foi o curso que eu redesenhei para o Senac. E o Senac me pediu para ter aula com o professor Malvese, porque ele entendia tudo de comportamento humano. E eu tive uma aula de imersão, eu tive 3 dias direto com o professor Malvese, e o grande ensinamento do professor Sigmar Malvese foi que o líder precisa criar trajetórias, novos caminhos. Desculpe. Boa noite, Rio, muito obrigado aí. Boa noite, Bianca. Veja, ele deu um exemplo que eu acho muito interessante. E eu uso esse exemplo. Eu pedi para ele usar esse exemplo. Então eu posso plagiá-lo. Ele falava o seguinte exemplo. Imagine que eu vou dar uma missão para você e você vai sair aqui desse prédio. Nós éramos em 3 alunos, eu e 2 professoras do Senac só. Ele falou assim, vocês vão sair, a missão é, vocês vão sair aqui desse prédio e a missão é, vá para Campinas. Chegue o mais rápido possível. E aí ele falou o seguinte, só que os caminhos foram apagados. Não tem caminho. Não tem trajetória pré-definida. Não tem rua, não tem estrada, não tem mapa, não tem meio de transporte, carro, avião, helicóptero, não tem. Nem cavalo, não tem cavalo. Você tem que sair daqui do prédio e você tem que criar o caminho para Campinas. Porque você é o primeiro que vai para Campinas, então você tem que criar este caminho. E aí ele perguntou, será que pelo menos vocês sabem para que lado fica Campinas? Eu particularmente sabia, né? Devido à instrução militar, eu tenho alguma facilidade de me orientar aí nos pontos cardeais, alguma coisa assim. Então eu mais ou menos sei para onde está norte, sul, leste e oeste. Mas
imagine que se não tem rua, não tem estrada, não tem caminho. Agora eu pergunto para você que está aqui me assistindo. Se eu falar isso para você agora, aí onde você está, se eu falar, vá para Campinas, sai para fora agora de onde você está e vá para Campinas. Imagine um cenário que não tem rua, não tem estrada, não tem mapa, não tem placa, nem bússola eu vou te dar. Não tem meio de transporte, não tem ninguém para perguntar. Você consegue ir para Campinas? E quanto tempo você leva para chegar em Campinas? Olha que interessante. A gente está tão acostumado a ir para os lugares, hoje em dia tem o Waze, né, gente? Nossa, que invenção incrível. Você põe lá o Waze no celular e te leva para qualquer lugar. Nossa, eu já usei o Waze em cada cidade que eu nunca conheci e leva certinho para tudo quanto é lugar. Tomar um pouco de cuidado no Rio de Janeiro e em São Paulo para não te levar em ruas perigosas. Mas o Waze é incrível. Agora imagine os primeiros, os desbravadores, né? As pessoas que criaram os caminhos, criou a trajetória. Então, ele deu esse exemplo e ele falou, é isso que um líder tem que fazer. O líder, a hora dele, o momento dele, é quando é necessário um novo caminho, uma nova trajetória. E aí a liderança criativa ajuda muito. Porque se você não usar uma criatividade, você vai fazer mais do mesmo. A criatividade te ajuda nessa coisa de novos caminhos e novas trajetórias. Então imagine que no seu dia a dia apareçam imprevistos, coisas que até então não tinham aparecido. E você é o líder. E quando acontece uma coisa dessa, a equipe olha para você. E você tem que tomar uma decisão. E você tem que criar um novo caminho. E se você pratica a liderança criativa, você vai ter mais facilidade. Gente, eu já estourei o meu horário, né? A nossa meta é sempre 30, 40 minutos de live, eu sempre estouro. Vou só fazer um resumão aqui do que a gente falou hoje. Então hoje eu decidi falar sobre liderança criativa e juntando a descrição de liderar e criatividade, eu cheguei à definição de que liderança criativa é a inteligência e talento natos ou adquiridos. Então, a inteligência e talento para criar e inovar no processo de influenciar as pessoas a conquistarem os objetivos. Falei da coisa da criatividade, que ela entra em qualquer área, em qualquer departamento. Citei o exemplo lá da faculdade da minha filha, da Belas Artes, onde o reitor falou que alunos da Belas Artes são aproveitados em todas as áreas, em todas as empresas, em todos os departamentos, porque a criatividade é bem-vinda em qualquer área técnica. É a pessoa que pensa fora da caixa, né? Amanda, muito obrigado. Chegou no final, mas a live vai ficar gravada. Eu já estou no resumo da live, tá? O líder criativo acredita na diversidade, na colaboração e no erro como aprendizado. E as características da liderança criativa são análise crítica, experimentação, colaboração, riscos calculados, agilidade e muito trabalho. Repetindo, se o líder criativo, através de uma análise crítica, calcula o risco e faz muita experimentação, ele trabalha mais que os outros, tá? Não dá para fugir disso e não dá para reclamar, né? Aliás, gente, hoje em dia, só de ter trabalho já tem que agradecer, não é isso mesmo? Tá. Falei do processo criativo, e aí quem quiser depois esse processo criativo por escrito, a live vai estar gravada, entra lá no Instagram, põe nos comentários que a gente manda esses 6 passos do processo criativo, que é pesquisar, absorver, explorar, incubar, descobrir e avaliar. Falei que o líder precisa achar novos caminhos. Aproveitei e fiz o merchan do meu curso Liderança Criando Trajetórias, que no futuro aí será comercializado. E hoje o que eu tinha era isso. Gente, muito obrigado. De novo, vai estar gravado. Se você achou que o conteúdo é interessante, compartilhe com alguém, peça para depois a pessoa entrar no Instagram e assistir esse conteúdo. Mais uma vez, muito obrigado e boa noite.